quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de Atos, a partir do capítulo 15, a partir do verso de número 1. Atos, o texto será exposto, já está aqui, nossa equipe é muito eficiente. Atos 15, a partir do verso de número 1. Olhando para a palavra de Deus, mas olhando para as nossas vidas, para a nossa história, eu tenho a impressão de que tudo aquilo que é relevante, tudo aquilo que traz significado à nossa história, tudo aquilo que traz contentamento, traz alegria, traz o sentimento de pertencimento, é construído a muitas mãos. É um empreendimento coletivo. É assim a nossa família, é assim na escola onde nós estudamos, é assim no nosso trabalho, é assim na igreja. E nós temos um desafio num empreendimento onde muitas pessoas estão envolvidas, de ter unidade. Esse desafio é um desafio lá na Getran, com o Leonardo, cujas normativas devem ser respeitadas. É um desafio lá na sua empresa, vocês andarem em unidade. É um desafio na nossa casa, nós andarmos em unidade, termos os mesmos propósitos. E esse desafio se torna maior aqui, na Igreja de Jesus, na comunidade de fé, onde nós não pagamos salário, as pessoas que estavam aqui fazem isso voluntariamente, onde nós não temos cadeia para prender ninguém, onde nós não dividimos o lucro. Andar em unidade é um desafio do corpo de Cristo. E sempre quando o inimigo se levanta para nos atingir, ele procura exatamente visar a nossa unidade. A história do cristianismo, da igreja, dos discípulos é marcada por grande perseguição. O problema é que quando vinha a perseguição, a igreja continuava crescendo. Quando o sangue dos discípulos era derramado, aquele sangue virava semente, mais discípulos cresciam, e esses discípulos se multiplicavam. Só sobrou contra a igreja a divisão. E esse talvez seja um dos nossos desafios ainda hoje. Esse texto é emblemático, porque ele representa a primeira crise da igreja primitiva. Eu quero ler a partir do verso 1, e a gente vai tentar adiantar um pouquinho a leitura. A minha versão, que está exposta ali também, é da Nova Almeida Atualizada. Diz assim: alguns discípulos que foram da Judeia para Antioquia, passaram a ensinar os irmãos, dizendo: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um grande conflito e grande discussão de Saulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns discípulos fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, a igreja os abençoou, a igreja pagou a viagem, a igreja os liberou para irem até Jerusalém. É isso que a Bíblia quer dizer. Atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram, dizendo: é necessário sim circuncidá-los e ordená-los que observem a lei de Moisés. Verso 6. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar essa questão. E havendo mais uma vez grande discussão, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu entre vocês, para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois,
porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar e nem nós. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Eles decidem escrever uma carta. O Concílio de Jerusalém se reúne e eles mandam Paulo e Barnabé voltar com essa carta. Essa carta passa a ser relatada no verso 28. Pois bem, pareceu ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se fizerem essas coisas, farão bem, passem bem. Eu quero continuar, porque é precioso o final desse capítulo. E os que foram enviados para Antioquia, tendo reunido a comunidade, entregaram aquela carta. Quando a leram, eles ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles, que eles vieram a se separar-se. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília, fortalecendo as igrejas. Amém, queridos? Nós temos um combinado, vamos testar? Intervalo ocasional para você adorar a Deus e acordar o seu irmão aí. Queridos, esse é um texto bastante precioso. Nós somos convidados nesses dias a trilhar um caminho, a ir para o caminho do crescimento. E quando nós decidimos crescer, quando nós estamos na rota do crescimento, algumas coisas inevitavelmente acontecem na nossa vida. A primeira delas é que o evangelho ele avança. Essa igreja, a igreja de Antioquia, é a primeira igreja de não-judeus. Ela é importantíssima porque pela primeira vez o evangelho deixou de ser a religião de um povo, de uma raça eleita, e passa a alcançar povos e tribos distantes. Eles são gentios, eles não faziam parte daquela comunidade escolhida da nação de Israel. É a primeira igreja gentílica da história. Quando o evangelho chega, famílias são transformadas, casamentos são restaurados, filhos são abençoados, trajetórias são mudadas eternamente. E é isso que o evangelho faz. Quando nós crescemos na graça, quando nós crescemos na fé, inevitavelmente as pessoas leem em nós as boas novas do evangelho e a igreja cresce. É exatamente isso que acontece em Antioquia. Tudo estava indo muito bem, até alguns irmãos da Judéia chegarem lá. Esses irmãos começam a observar que os homens não passavam pelo ritual da circuncisão. Eles não eram submetidos àquilo que para eles era extremamente importante. E esses homens, de uma cultura diferente, de experiências diferentes, começam a dizer: olha, se vocês não fizerem isso, vocês não serão salvos. E se estabelece um grande conflito ali naquela igreja. Confusão, há um grande debate a respeito da a salvação. É um tema importante, irmãos, em todas as religiões. Mas eles se colocam como donos de uma verdade absoluta. Se vocês não guardarem a lei, aquilo não tinha sentido para aquelas pessoas. A resposta de Pedro, ela é libertadora.
Pedro se levanta e diz: como nós vamos impor uma carga que nem nossos pais, nem nós mesmos suportamos? Quando nós estamos na rota do crescimento, querido, o evangelho avança, pessoas são alcançadas, mas inevitavelmente, guarde isso no seu coração, quando nós crescemos, nós passamos a enfrentar conflitos. É exatamente isso que essa igreja está enfrentando: um conflito cultural, um conflito de costume. Se não, veja o que diz o verso de número 2: tendo surgido um grande conflito e discussão de Paulo e Barnabé com eles. O que me chama a atenção, irmãos, é que Barnabé sendo o primeiro pastor daquela igreja, Paulo sendo o seu auxiliar, eles não se impuseram autoritariamente, dizendo: nós temos a verdade, quem não concorda conosco, saia. Paulo e Barnabé dizem: vamos consultar os nossos irmãos, vamos ouvir o colégio apostólico, vamos ouvir aqueles que começaram na fé antes de nós. E eles assim os fazem, eles vão até Jerusalém. Nós não vemos esses homens expurgando aqueles que pensavam diferente. Havia um problema dentro daquela comunidade, havia um conflito eminente, e se esse conflito não fosse tratado, traria divisão àquela comunidade. E eles vão para Jerusalém, irmãos, onde estavam os irmãos cheios do Espírito Santo, onde estava o colégio apostólico. E lá, irmãos, o que acontece mais uma vez? Outra confusão. Eles começam a discordar a respeito daquele assunto, eles começam a divergir, até que o apóstolo Pedro se levanta, dizendo: irmãos, eu preciso te dizer algo. Pedro não apela para a sua autoridade papal, de ser o pai da igreja. Pedro não apela para a sua formação teológica. Sabe o que Pedro diz? Eu preciso compartilhar uma experiência com vocês, meus irmãos. Algo que aconteceu comigo há alguns dias. Eu estava com muita fome, e eu subi meio-dia para orar. Isso está em Atos capítulo 10. Enquanto eu orava, abriu-se do céu um lençol que desceu sobre mim, e nesse lençol desciam vários animais sobre ele, e Deus dizia: Pedro, levanta, mata e come. E Pedro respondia: Deus, eu não posso, esses animais são impuros, eu não toco em nada impuro, Senhor. Pela segunda vez, Deus diz: Pedro, tudo com Pedro tem que ser 3 vezes, né, irmão? Pedro é o cara das 3 vezes. Pedro, levanta, mata e come. Mais uma vez Pedro diz: Deus, eu não toco em nada impuro. Pela terceira vez Deus diz: Pedro, levanta, mata e come. Pedro mais uma vez se nega. Deus diz a ele: Pedro, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Quando ele termina de orar, irmãos, o Espírito Santo diz: você vai agora com os caras que estão aí na sua porta. Um dia antes, um centurião, um militar romano chamado Cornélio, teve uma visão, e nessa visão Deus dizia: vá buscar Pedro e traz Pedro para a sua casa. Um dia antes, irmãos, do sonho de Pedro, da visão de Pedro, um dia antes, aqueles homens vão, um dia de viagem. Quando eles chegam na casa de Pedro, Pedro acaba de ter aquela visão, e Deus diz: vai com esses homens. Se Pedro não tivesse essa visão, ele não tinha ido, irmãos. Eles eram gentios, eles não faziam parte do povo escolhido, da nação santa, da raça eleita. Pedro, em obediência, como resultado daquela visão, vai para a casa de Cornélio. Chegando lá no dia seguinte, irmãos, tem uma célula. A Bíblia diz que Cornélio chamou a sua família e os seus irmãos, os seus amigos, a sua família e os seus amigos, e a casa estava lotada. Quando Pedro chega no local, Cornélio diz: chegou o nosso pregador. Pedro não estava sabendo de nada, irmãos. Pedro não sabia o que iria acontecer ali. Pedro chega e começa a pregar as boas novas do Evangelho. E quando ele começa a pregar, irmãos, o Espírito Santo é derramado sobre aquela casa.
E as pessoas começam a falar em línguas, a profetizar. Pedro fala: eu não sabia que o Espírito Santo também era derramado sobre os gentios. Pedro vive uma crise, irmãos, porque este é um segundo Pentecoste, para um povo que não foi chamado, para um povo que não foi escolhido, mas o coração estava quebrantado. E Pedro volta daquela casa, irmãos, impactado com o amor de Deus, que não faz acepção de pessoas. Mas quando Pedro volta, os irmãos ficam sabendo e mandam chamá-lo para um inquérito. Pedro, onde é que você foi? Quem te mandou ir para lá? Como é que você vai na casa dos gentios? Que história é essa que eles receberam o Espírito Santo, Pedro? Pedro vira para aqueles irmãos e diz: quem sou eu para resistir a Deus? Essa experiência, irmãos, é um divisor de águas na vida desse homem chamado Pedro, que se levanta agora para dizer assim: olha, aqui, o jugo que os nossos pais não conseguiram suportar, nós vamos impor a esses irmãos. A Bíblia diz que haviam entre eles alguns do partido dos fariseus. Essa expressão partido, irmãos, ela é bastante significativa. O partido é uma parte, o partido é um fragmento, o partido é uma visão, uma janela da qual nós olhamos a realidade que nos limita dentro daquele quadro, daquele partido. E a Bíblia diz que haviam pessoas do partido dos fariseus ali, que se levantaram agitados, dizendo: olha, eles têm que fazer a circuncisão. Eu tenho a impressão que essa experiência de Pedro, irmãos, arranca ele de um partido e lança ele na visão do reino de Deus. Eu quero, irmão, superar as minhas visões fragmentadas. Quero superar as minhas visões ideologizadas da vida, do mundo, e olhar sobre a perspectiva do reino de Deus. Esse texto é muito precioso. Aqueles que voltam com uma carta, o interessante é que o concílio não demitiu Paulo por incompetência pastoral. O concílio não interveio na igreja, não colocou um pastor interventor. O concílio não mandou embora aqueles que estavam causando confusão. Você sabe o que o concílio fez? Escreveu uma carta, dizendo assim: irmãos, para que haja comunhão na mesa de vocês, evitem comer comidas sacrificadas, comidas que foram sufocadas. Se guarde somente da imoralidade sexual. Se vocês fizerem isso, vocês estão fazendo bem. É uma carta. E aqueles que portam aquela carta, aqueles que foram a Jerusalém em busca de conciliar, de pacificar a situação, dias depois, irmão, discutem. Os ânimos se exaltam. Porque quando nós estamos na rota do crescimento, irmãos, as nossas personalidades se chocam. A não ser, meu irmão, que você chegue aqui atrasado e vá embora mais cedo. A não ser que você não queira, se você queira ser anônimo, você queira sentar aqui, adorar, cantar e não se envolver, não ser chamado pelo nome. A não ser que você tenha essa decisão, irmãos, quando nós nos expomos para um relacionamento, as nossas personalidades se chocam. E o texto diz, irmãos, que Paulo diz a Barnabé: vamos voltar e visitar as igrejas, para ver como eles estão. E Barnabé diz: sim, nós vamos, mas nós vamos levar João Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha os abandonado naquela primeira viagem missionária. E o verso 39 diz que houve tamanha desavença entre eles, que eles vieram a se separar, irmãos. Companheiros de jornada, pastores, irmãos. Barnabé é o tipo daquele cara que a gente passaria o dia inteiro com ele, só olhando e aprendendo. A Bíblia diz que Barnabé vendeu a sua fazenda em Chipre, possivelmente com minas de prata, um lugar muito valioso. E percebendo a dificuldade dos irmãos que não tinham o que comer, que passavam necessidade, a Bíblia diz que Barnabé vai lá e entrega todo o dinheiro para cuidar
dos discípulos. Quando Saulo cai do cavalo e se converte, ele quer testemunhar, todo mundo morre de medo deles, irmãos. Sabe quem é que pega Saulo pela mão e diz: vamos ali que eu vou te apresentar para os apóstolos? Sabe quem chega com Paulo na mão, dizendo assim: olha, quero apresentar aqui para vocês um irmão nosso, querido, precioso, amado. Ele era Saulo, agora ele é Paulo. Sabe o que os apóstolos fazem, irmão? Dão um passo para trás. Fala, esse aí não. Da onde que ele é? Tarso. Manda ele para Tarso com passagem só de ida. Nós queremos distância. E o texto diz que quando Paulo vai, a igreja teve paz. Irmãos, Paulo passa 10 anos, irmão, esquecido. Não estou dizendo de 10 meses, irmãos, não estou dizendo de um ano. Estou dizendo de um homem que é esquecido durante 10 anos na sua cidade. E quando o evangelho avança, chega nessa cidade de Chipre, e a igreja decide enviar Barnabé como pastor. Sabe de quem que Barnabé lembra, irmãos? Paulo. Paulo está um dia na casa dele, bate na porta lá. Quem está lá, irmãos? Barnabé. Meu irmão querido, como é que você está? Que bom, quer tomar um café? Sim, eu vim aqui para te buscar. Buscar para quê? Você vai comigo para Antioquia. Barnabé leva, irmãos, Paulo para pastorear com ele na primeira igreja de gentios do mundo. Barnabé era um pastorzão, aquele cara que vinha amando, abraçando, cuidando de todo mundo. Aliás, o pastor Eibe tem uma mensagem chamada Fator Barnabé, e ele diz isso. O nome dele era José, irmãos, mas de ter um coração tão de pastorzão, de pessoa querida, que vai abraçando, amando. O Barnabé era um cara do relacionamento, era aquele cara que parava, que conversava com todo mundo, que abraçava, que beijava, que amava, que liberava a palavra de vida. Ele virou Barnabé, filho do Consolador, Paracletos, né, Marquinhos? Paulo dispensa apresentações, irmãos. Apóstolo dos gentios, fariseu puro sangue, criado aos pés de Gamaliel, escritor de mais da metade do Novo Testamento. E esses dois homens, cheios do Espírito Santo, agora estão discutindo asperamente. Talvez Barnabé se vire para Paulo e diga: olha, quando ninguém confiou em você, eu confiei. Quando todo mundo tinha esquecido, Paulo, eu fui te buscar. E é assim que você me paga. Talvez Paulo virou para Barnabé e disse: agora eu estou no controle. Você não percebeu que durante a nossa viagem a liderança mudou de comando? Eu estou no comando agora. Você não viu as pessoas que foram curadas, os aleijados que andaram? Eu estou no comando agora, Barnabé. Logo o Marcos não vai com a gente. Irmãos, ninguém cede, ninguém dá um passo para trás, ninguém espera o amanhã. E o Marcos está lá, podia dizer assim: não, deixa quieto, vão vocês. O Marcos fica lá, irmão, esperando. Personalidades que se chocam. Barnabé é o cara dos relacionamentos, e Paulo, o cara dos ideais, o apóstolo, o visionário. Ele quer abrir igreja. Eu comecei a pensar a respeito da rejeição de Paulo sobre João Marcos. No primeiro momento, nós somos levados a entender que o fato de João Marcos ter abandonado eles na primeira viagem criou uma resistência em Paulo. Outros vão dizer que o João Marcos era muito jovem, ele iria atrapalhar os irmãos naquela viagem, por isso ele desistiu. Talvez ele tinha arrumado uma namorada, talvez ele desiste, irmãos, da viagem. Ele achou que missões era turismo, e ele os abandona no meio do caminho.
Mas no capítulo seguinte, irmãos, Paulo traz para junto dele um jovem, muito mais jovem, chamado Timóteo. E eu percebo que não tem a ver com o fato dele ser jovem. E buscando entender a figura do João Marcos, eu percebo que o João Marcos era muito ligado ao partido dos fariseus. Que ele era um jovem muito religioso. Que o João Marcos era um conservador no seu aspecto teológico. E que talvez por isso o apóstolo Paulo cria uma resistência àquele jovem conservador teologicamente. O apóstolo Paulo cria uma rejeição, porque talvez ele seria um problema ao lidar com os gentios. Talvez ele iria reproduzir exatamente esse discurso de impor a sua posição, de impor a sua verdade religiosa, e por isso o apóstolo Paulo prefere deixá-lo. Mesmo quando a igreja divide, irmãos, quando nós crescemos, quando nós estamos na rota do crescimento, mesmo quando há divisão, o que acontece é multiplicação, né? Se a Antioquia tinha uma frente missionária, agora ela se transforma em duas. Saem dali duas frentes missionárias. Mas Paulo nunca esqueceu de João Marcos. Talvez aquela imagem daquele jovem ali no porto, com a sua mala pronta, esperando para ir com ele, ficou no coração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Colossenses, diz: olha, capítulo 4, vai chegar um jovem aí, chamado João Marcos, receba ele com carinho, receba ele como se você estivesse recebendo a mim. A última carta do apóstolo Paulo, já velho, preso, sozinho, possivelmente em Roma, o apóstolo Paulo escreve para o seu pupilo Timóteo, dizendo: Timóteo, traz para mim, Timóteo, uma blusa, eu estou com muito frio. Timóteo, traz a minha Bíblia, os meus pergaminhos. Timóteo, traz consigo João Marcos, pois ele me é útil para o ministério. Quando nós crescemos, irmãos, nós deixamos de olhar o mundo, as pessoas, na janela do nosso partido. Quando nós estamos na rota do crescimento, nós deixamos de impor os nossos valores na vida do outro. Eu vou dizer algo aqui que talvez para a maioria de nós não terá muito sentido, mas para algumas pessoas eu sei que vai ter. A nossa unidade não cancela a sua identidade. A nossa unidade como igreja não cancela a sua identidade como filho de Deus. Nós estamos, irmãos, à porta de um tempo bastante nebuloso. Nós viveremos talvez o processo mais intenso de eleição do nosso país. E eu temo que esse processo traga divisão à nossa mesa. Eu temo que o meu pequeno grupo sofra por não compreender que nós somos chamados a ter uma visão de reino e não uma visão de partido. Há uma experiência que me custa muito caro, irmãos. Ela aconteceu o ano passado. 2 irmãos preciosos, pessoas com as quais eu convivi, aprendi, amei, fui cuidado. Recebi muito dessas pessoas, irmãos, pessoas das quais eu sou devedor. Ficaram distantes geograficamente e passaram a debater no Facebook da sua janela, do seu partido, e eles travaram um grande duelo, irmãos, de argumentação, um duro duelo, cada um representando uma ideologia. O foco daquele debate era a Covid.
E no meio daquela discussão, um daqueles irmãos foi acometido por Covid. Ele teve uma piora significativa, irmãos. E ele morreu. Sabe quem é que estava mais perto dele? Aquele irmão. E aquele irmão foi para aquela cidade, reconhecer o corpo, contratar a funerária e despachar aquele jovem num caixão para sua família. Essa experiência mexeu muito comigo, irmãos. Porque eu percebi que essas coisas perdem o sentido. Que essas coisas são menores. Que essas divisões nos atingem por propósitos egoístas, menores, mesquinhos. Não querem impor a sua circuncisão à vida do seu irmão. Quando nós nos afastamos da Bíblia, irmão, nós queremos impor coisas desnecessárias aos outros. John Wesley diz algo interessante. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Mas em tudo, o amor. Que Deus nos abençoe, irmãos, na nossa decisão. Que você exerça a sua cidadania terrena com sabedoria, com discernimento, com graça, com unção. Que você não imponha os seus valores na vida do seu irmão. Você não foi chamado para isso. Que você o ame, que você o respeite, até se ele discordar do seu candidato. Quando nós crescemos, irmãos, quando nós decidimos crescer, quando nós estamos na rota do crescimento, as nossas diferenças são superadas em amor. Eu queria orar, mas eu queria que você orasse onde você está, que você fechasse seus olhos, que você colocasse a sua vida, que você colocasse a sua inclinação do seu coração, que você colocasse a sua célula, que você colocasse o seu líder, que você colocasse a sua família. Eu quero ter um Natal em paz esse ano, irmãos. Eu não quero ter que escolher entre o meu tio bolsonarista nem o meu tio lulista. Eu não quero ter que tomar essa decisão. Quero que a gente esteja reunido. Sabe por quê, irmãos? Quando nós decidimos trilhar o caminho do discipulado de Jesus, quando nós decidimos seguir as pisaduras de Jesus, independente do resultado, irmãos, nós teremos paz. Porque a paz é um fruto do Espírito Santo. A paz não é um fruto do processo eleitoral. A paz não é fruto de uma ideologia. A paz é um fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Eu quero ter paz. Eu quero que na minha mesa estejam pessoas muito diferentes de mim. Eu quero amá-las da forma com que eu fui amado. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque as suas paixões. Deus, visita o meu coração. Eu não quero perder ninguém nesse tempo. Quando esses conflitos acontecerem, o Espírito Santo vem sobre a minha vida, trazendo aquelas experiências definidoras. Verdade, Pai. Dá-me um coração igual ao teu. Se você souber, cante essa canção em forma de oração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a acolher, a perdoar, a conciliar. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me
Ensina-me a amar o meu irmão. Vamos continuar. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. É verdade, Pai. Endireita os nossos caminhos, Pai. Nós queremos ter um coração igual ao Teu, Pai. Dá-nos, ó Deus, o coração do Barnabé, amável, tratável. Dá-nos, ó Deus, a visão de Paulo. Ó Deus, a visão, ó Deus, de reino. A visão, ó Deus, do Senhor para nós, Pai. Vem sobre as nossas vidas, Pai. Toma o nosso país nesse tempo. Como igreja, Pai, queremos, ó Deus, ser parte da solução e não do problema, Pai. Direita o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Traga-nos, ó Deus, ao centro da Tua vontade, que é o lugar mais seguro que nós podemos estar, Pai. Nós queremos continuar crescendo, Pai. Enquanto crescemos, iremos, ó Deus, enfrentar os nossos conflitos. Iremos, ó Deus, não permitir que as nossas personalidades se choquem e haja, ó Deus, dissensão, partidarismo, mas que o Teu reino continue avançando, apesar das nossas diferenças, Pai. Muito obrigado. Toma-nos, ó Deus, nesse tempo, Papai. Toma os nossos pequenos grupos. Continue sendo lugar, ó Deus, de acolhimento, lugar de comunhão, lugar de vida e lugar de misericórdia, Pai. Nós oramos. Eu abençoo os meus irmãos. Que essa palavra encontre espaço, guarida em nosso coração como comunidade, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.